Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar tratando de um tópico muito importante na programação, que é a utilização conjunta de loops for e condicionais. A gente já viu em vídeos passados que é possível trabalhar com um condicional dentro do outro, que a gente chama de condicionais aninhados, e também com loops for, onde nós temos um loop dentro do outro. Nesse vídeo aqui a gente vai estar juntando essas duas estruturas, os loops for e também os condicionais dentro de um mesmo código. Para a gente entender, dar os primeiros passos nesse tipo de junção dessas estruturas, vamos aqui tratar de dois códigos, nesse vídeo aqui, que são, na verdade, melhorias ou acréscimos, vamos dizer assim, acréscimos, em relação a códigos que a gente fez no vídeo passado, tá certo? No primeiro desses códigos, eu vou criar tuplas a partir de duas listas e uma condicionante. Essencialmente, o que a gente vai fazer é o que foi feito nesta célula de código aqui. Aqui nós tínhamos duas listas, e queríamos gerar o quê? Todas as tuplas onde o primeiro elemento pertenceria à primeira lista, e o segundo elemento pertenceria à segunda lista. Nós vimos que para isso, uma das formas que a gente contou de fazer foi colocar um loop dentro do outro. Então, o primeiro loop ele iria percorrer a lista 1, então ele ia fixar um valor aqui, enquanto que o segundo ia percorrer a lista 2, variando esses valores e gerando. Então, o primeiro, eu ia fixar o menos 5 aqui da lista 1, e depois ia colocar o 2, o 4 e o 5 junto com ele nessa tupla. Aí depois ia fixar o 3 da lista 1, e depois botar o 2, 4, 5 e tal. Então, a gente viu a forma de fazer isso. Aí surge uma pergunta, e se eu quisesse agora, não necessariamente imprimir todas as tuplas, mas imprimir apenas aquelas que a primeira coordenada aqui é maior que a segunda. Observe nesse caso que essa tupla aqui não entraria, tá certo? Porque o menos 5 não é maior que 2. Essa outra também não, mas essa aqui já entraria, ó. 3, 2 já entraria, porque o 3 é maior que o 2. Ou seja, eu estou querendo as tuplas que o x é maior do que o y. 3 maior que 4 não entraria, 3 maior que 5 também não entraria, porque não é, Aí, 8 maior que 2, beleza, entraria, porque 8 de fato é maior que 2, então essa aqui entraria. Essa outra e essa outra, porque 8 é maior que tanto que 2, 4 ou 5. Então, eu teria aqui o quê? 4 tuplas ao invés de todas elas. Ou seja, nós temos aí uma restrição nas nossas saídas. Essa restrição vai ser feita o quê? Comparação. Eu vou usar o sinal de maior. Então, eu vou botar lá o x maior que y em algum ponto. O problema é que, em que ponto do meu código eu vou fazer isso? Nós vamos observar aqui o seguinte. A parte inicial do código basicamente é a mesma. Eu tenho aqui as listas, lista 1, lista 2, eu vou ter um for externo, que vai começar percorrendo os elementos da lista 1, Quer dizer, vai começar percorrendo o primeiro, aí ele vai para a lista 2 para formar os pares, percorrer os segundos associados àquele primeiro da lista 1. Depois ele varia o cara da lista 1 e percorre todos da lista 2. Só que, antes de eu imprimir, antes o print vinha logo aqui interno ao for, Só que aí eu vou botar a condicional if aqui. Ou seja, se o x for maior do que o y, aí você vai imprimir o par. E se não? Se não, não faz nada. Tá certo? Então eu usei um if simples aqui. Então, imprimindo aqui nós temos o quê? Só as tuplas, dentre as 9 que nós vimos no vídeo passado, só aquelas que a primeira coordenada aqui é maior do que a segunda. Certo? Então aí você vê que a gente conseguiu dar uma restringida nas nossas saídas. Beleza? Aí nós temos também, aqui no exemplo 2, percorrendo duas listas em sequência. Meio que a gente já falou de algo semelhante no vídeo passado, que foi esse último código aqui. Aqui eu tenho uma lista de listas. Então, por que eu sei que é uma lista? Porque a estrutura de fora são o quê? São colchetes. Se você também tiver dúvida, bote um print tape, lista de listas, que você vai ver que de fato ela é uma lista. Só que interno a ela eu tenho outras 3 listas. Claro que essas listas aqui são elementos internos da lista principal. O que eu fiz aqui no código? Eu criei 2 fors. O primeiro deles entrava nessa lista aqui, principal, ia percorrendo uma por uma essas listas. E à medida que eu fosse percorrendo essas listas, eu ia percorrer seus elementos internos, para então ir para a próxima lista, percorrer os elementos internos da outra, então ir para a próxima, percorrer os elementos internos da outra. Certo? E aí eu ia percorrendo e o quê? Somando, adicionando esses caras a uma variável soma que começou em 0, que no final vai corresponder à soma de todos esses elementos aqui. Tá certo? O que eu vou fazer agora é o seguinte, gente. Eu vou usar o if para a gente dar uma personalizada num código parecido com esse.
Então aqui eu tenho o seguinte, ó, idades 1 são aqui uma lista aqui de 5 idades, né? Digamos, é um grupo de indivíduos, tem essas idades aqui. E idades 2, outro grupo de indivíduos tem essas idades aqui. E eles estão separados a princípio. Né? Eu poderia até tentar juntar tudo numa lista, poderia até fazer um outro código, mas vamos supor que essas listas vêm separadas. E aí eu tenho o seguinte problema, eu quero procurar quantas vezes a idade de 18 anos aparece nessas listas. Então eu quero saber não a quantidade de vezes que aparece na primeira nem na segunda, eu quero saber a quantidade total. Certo? Embora eu pudesse saber a quantidade de vezes que aparece em uma e em outra, mas eu quero saber a quantidade total. Então uma das formas de fazer isso é eu criar uma lista de listas. Como assim? Eu vou pegar aqui, ó. Para idades 1, né? Idade 1, idades 2, ou seja, o que é esse cara aqui dentro? É uma lista, ó. Então, ao invés de eu digitar toda essa lista aqui dentro, imagine que ela fosse bem grandona, né? Ficaria um código meio estranho, né? Então eu chamo ela de uma variável e eu coloco só a variável que armazena ela aqui. Ao invés de eu digitar essa outra lista aqui dentro, né, como eu fiz com esse caso aqui, ó, né, só que eu tenho muitos elementos, ou posso ter bem mais do que esse, então eu boto só o quê? O nome da variável dela. Basicamente a mesma ideia. E aí eu vou adentrar aqui. Contudo, antes, só fazer algumas ressalvas aqui. Aqui existe o valor 18, que é o que eu estou procurando, e existe um i igual a zero aqui, que é um contador. Toda vez que passar por um 18, eu vou somar 1 a esse i. Isso aí vai ocorrer ali, né? Aqui dentro desse segundo bloco for, aqui, né? No if, na verdade. Então, o que eu fiz aqui? Ó? For idades in na lista de idades, ou seja, para idades na lista de idades 1 e idades 2, né? Aí eu entro o quê? Na lista principal. Quando eu entro na lista principal, eu vou percorrer esta lista e depois eu vou percorrer esta, certo? Aí, quando eu estiver percorrendo essa lista, eu vou percorrer ela com a variável num, ou seja, for num em idades, ou seja, para essa variável que eu chamei de número aqui, em idades, que é esta aqui, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a checagem. Se esse número for igual ao valor que eu estou procurando, né, que no caso aqui atual é 18, então o i vai aumentar de 1. O i começa em 0. Então, quando ele passar aqui nesse primeiro 18, e ver, ó, pô, deu 18. Então o i vai ser 0 mais 1. Aí quando ele passar nesse cara aqui, o i não muda, né, porque ele não entra nesse if. Quando ele passar no 24 também não. Quando ele passar no 39 também não muda. Quando ele passar no 18, opa, entrou no if. O i vai aumentar de uma unidade, ou seja, o i, que era atualmente 1, vai ser 1 mais 1, 2. E no final eu vou ter todos os valores de 18, certo? É um problema que você fala assim, pô, professor, mas aqui eu estou vendo que só tem 3. Mas lembre-se, né? Quando a gente for trabalhar com análise de dados, esses dados podem estar escondidos da gente ou pode ser muitos, inúmeros, coisa que procurar isso no olhômetro seria inviável, tá certo? Então, compilando aqui, nós temos o quê? 3. Né? Então, 3 valores, 18. Podemos checar isso aqui facilmente nesse caso. Eu podia procurar também, por exemplo, o 24. Quantos 24 aparecem? Né? Então, basta eu mudar aqui, ó. Certo? Só 2 vezes, né? De fato. Uma aqui e uma aqui. E se eu quisesse procurar um número que não está na lista? Por exemplo, eu botasse 15. Eu estou vendo que não está porque eu estou olhando os dados. De modo geral, a gente não sabe isso, gente. Os dados ficam escondidos de nós. Ou são tantos que fica difícil a gente olhar para eles e tirar qualquer conclusão precipitada. Então, ó, 0. Certo? Afinal, o i começou em 0 aqui, não achou nenhum 15, não se modificou. Tá certo? Então, aí nós temos o quê? Um código onde usou tanto loops for alinhados, como também, né, um condicional dentro de um desses loops. E eu vou lhe dizer que programação mora muito nesses exemplos que a gente fez nos vídeos passados, falando sobre condicionais, e aqui agora falando sobre loop for. Né? Eu diria que é a parte, sim, onde a programação começa de fato a acontecer. Nos demais casos, a gente trabalha muito com funções prontas. O que é uma função pronta? É uma função que ela executa um monte de coisa lá para lhe dar um resultado final, mas alguém já fez ela. Só que em muitas situações a gente não tem esse modelo prontinho do jeito que a gente quer, a gente tem que personalizar. E aí, para a gente fazer essa personalização, a gente vai usar muito loops, vai usar muito condicionais. Né? Não existe só o loop for, próximo vídeo a gente vai estar falando de outros tipos de loops, né? Que é no caso o loop while, né? É um loop que tem uma funcionalidade diferente do loop for, embora funcione parecido, né? Ele vai também percorrer, né? Vai né? Fazer, repetir, na verdade, digamos assim,
uma operação várias vezes, mas ele vai ter funcionalidades diferentes, beleza? Então é isso aí, qualquer dúvida, a gente só colocar nos comentários, tá certo? Pratique, porque isso aqui eu vou dizer. A princípio, né, pode parecer eu explicando fácil, ou pode até parecer o contrário, difícil demais, mas aí é você estudando aí no seu ritmo, né, que você vai pegando a mão, beleza? Quanto mais você for praticando, melhor você vai ficando. Então, é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.